Algo dentro de você desperta. Você já parou para pensar quanto vale a sua liberdade? Não falo da liberdade ilusória de ir e vir, de consumir, de trabalhar para pagar contas. Estou falando da liberdade real, aquela que poucos conhecem e menos ainda ousam buscar. Liberdade não é dada, ela é conquistada. E, como toda conquista verdadeira, tem um preço. Mas a questão é, você está disposto a pagar esse preço? Ou prefere viver na prisão confortável que a sociedade construiu para você? A maioria acredita que é livre, mas observe, acorda com hora marcada, trabalha em algo que não ama, segue padrões impostos, consome o que o sistema decide oferecer. Isso não é liberdade, é programação. É a Matrix vestindo uma máscara de normalidade. E quanto mais você se acomoda nessa rotina, mais algemas invisíveis prende em si mesmo. A verdadeira prisão não tem grades. Ela se chama conformismo. Os antigos gnósticos já sabiam disso. Eles afirmavam que a humanidade vivia em um mundo governado por forças que alimentavam a ignorância. Chamavam esses poderes de arcontes. E os arcontes não precisam de correntes para dominar. Eles apenas controlam sua mente. Enquanto você se distrai, eles sugam sua energia vital, te mantendo cego sobre a verdade maior. Você não é livre ainda. Mas existe um detalhe importante. Todo ser humano nasce com uma centelha divina, uma fagulha de liberdade dentro de si. O problema é que a maioria não tem coragem de acendê-la. Porque essa chama exige sacrifício. Sacrifício de velhos hábitos, crenças, apegos. Sacrifício da vida cômoda. Porque liberdade e conforto não caminham juntos. Pense na história. Todo homem ou mulher que conquistou liberdade real pagou caro por isso. Espartacus, que liderou a rebelião de escravos contra Roma. Jesus, que desafiou o sistema religioso de sua época. Sócrates, que preferiu a morte a renegar a verdade. Todos eles compreenderam uma verdade simples: o preço da liberdade é a disposição de perder aquilo que a prisão oferece. E aqui está a armadilha moderna. O sistema trocou correntes de ferro por correntes de ouro. Você não é mais preso à força, é seduzido. Celulares, redes sociais, séries infinitas, compras fáceis, prazeres imediatos. Essa é a prisão mais perigosa, aquela que você ama habitar. A pergunta então não é: você quer ser livre? Porque todos dizem que sim. A verdadeira pergunta é: você está disposto a abrir mão de prazeres, distrações e ilusões para conquistar algo maior? Porque esse é o preço. Imagine um pássaro que nasceu em uma gaiola dourada. Ali dentro ele tem comida, água, segurança, mas não sabe o que é voar. Se a porta da gaiola for aberta, ele hesitará, porque fora dela existe o desconhecido, existe fome, riscos, predadores. A liberdade assusta mais que a prisão. E é exatamente por isso que poucos ousam sair. A liberdade não é gratuita. Ela exige disciplina. Exige que você domine seus instintos em vez de ser dominado por eles. Exige que você pare de culpar os outros e assuma total responsabilidade por sua vida. Esse é o ponto onde muitos desistem,
porque é mais fácil continuar dormindo do que acordar e encarar o caos da realidade. A verdadeira liberdade não é externa, ela começa dentro. Você pode estar atrás de grades e ainda ser livre, ou pode morar em uma mansão e ser escravo. A diferença está em quem controla a sua mente, se é você ou se são os arcontes, o sistema, a programação coletiva. Na Idade Média, muitos buscadores fugiam para desertos ou mosteiros. Abandonavam posses, títulos, até famílias. Não porque desprezavam a vida, mas porque sabiam que para conquistar liberdade espiritual era preciso romper com as correntes sociais. Eles escolheram pagar o preço, e foi alto, mas também foram os únicos a experimentar o que é estar realmente desperto. E você, o que está disposto a abandonar para ser livre? Talvez seja um vício, talvez seja uma relação tóxica, ou talvez seja a necessidade de ser aceito por uma sociedade doente. Cada um carrega sua própria prisão e cada um deve escolher se paga o preço ou continua acorrentado. A liberdade também exige coragem de pensar por si mesmo, de questionar narrativas oficiais, de não acreditar no que todos acreditam, apenas porque todos acreditam. A liberdade intelectual pode custar caro, isolamento, críticas, rejeição. Mas, sem isso, você será apenas mais uma peça no tabuleiro do sistema. Os textos herméticos dizem: assim como é em cima, é embaixo. A prisão que você enxerga no mundo é reflexo da prisão que você mantém dentro de si. Romper correntes externas só é possível quando você rompe as internas. E essa batalha é a mais difícil de todas, porque o inimigo se disfarça de você mesmo. Veja, o corpo pede prazer imediato, a mente pede distração, o ego pede validação, e todos eles conspiram contra a sua liberdade. Vencer essa batalha exige uma arma: consciência. A consciência é a chave que abre as algemas. E cada vez que você escolhe consciência em vez de automatismo, paga um pouco do preço da liberdade. Mas, atenção, liberdade não é um destino final, é um caminho. E nesse caminho você vai perder certezas, perder amigos, perder apoios. Mas também vai ganhar algo que ninguém pode comprar: poder sobre si mesmo. E esse é o maior tesouro que existe. O sistema teme pessoas livres, porque um ser humano livre não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser controlado. E é por isso que ele faz de tudo para que você nunca escolha esse caminho. Mas aqueles que escolheram deixaram um legado: místicos, guerreiros, filósofos, rebeldes, homens e mulheres que ousaram dizer não às regras da prisão. Eles pagaram o preço e mostraram que a liberdade é possível. A grande questão é: você está pronto para estar nessa lista? Está disposto a romper o véu da ilusão, ainda que doa, ainda que custe? Ou prefere continuar acreditando que sua gaiola dourada já é o bastante? O preço da liberdade é alto, mas o preço da prisão é sua própria alma. E no fim, cada um precisa escolher: viver acorrentado, confortável e inconsciente, ou se libertar, mesmo que o mundo inteiro tente te parar. Se você sente que essa mensagem tocou algo dentro de você, compartilhe este vídeo, leve esse despertar para mais pessoas e se inscreva no canal, porque aqui nós removemos véus, um a um.
e mostramos o preço da liberdade sem máscaras. Muitos dizem, mas a liberdade é cara demais, exige sacrifícios enormes. E eu pergunto, caro comparado a quê? Caro comparado a uma vida inteira desperdiçada em distrações? Correndo atrás de dinheiro que evapora? Buscando a aprovação de pessoas que nem se lembram do seu nome? O verdadeiro preço não é o da liberdade, é o da prisão. Porque enquanto a liberdade custa esforço, a prisão custa a sua essência. Você abre mão do direito de pensar por si, de criar seu próprio destino, de viver como um ser divino encarnado. E esse é um preço que a maioria paga sem perceber. Uma barganha silenciosa, onde vendem a alma em troca de segurança. Mas a pergunta ecoa: segurança de quê? De viver uma vida que nunca foi realmente sua? A liberdade é como atravessar um abismo. De um lado está a prisão confortável, do outro está o desconhecido. A ponte é estreita, feita de coragem e disciplina. Cada passo exige deixar algo para trás. O medo, a dúvida, a necessidade de controle. Muitos chegam à beira do abismo e recuam. Mas alguns poucos, os que realmente decidem, avançam. E na travessia descobrem que o abismo não era um inimigo, mas um mestre. Porque cada queda, cada tropeço ensina. E quando finalmente chegam ao outro lado, percebem que não conquistaram apenas a liberdade externa, conquistaram a si mesmos. Esse é o verdadeiro segredo. A liberdade nunca foi um destino. Ela é a jornada que te obriga a nascer de novo, mais forte, mais consciente, mais real. Então, chegamos aqui, você e eu, diante da mesma escolha que todos enfrentam em silêncio. Continuar na gaiola dourada, aceitando a comida que te oferecem, acreditando nas histórias que te contam, vivendo um roteiro que não foi escrito por você, ou abrir a porta, encarar o vento frio, a noite escura, o vazio do desconhecido e se lançar. Essa escolha não é romântica, ela dói. Você perderá pessoas, certezas, status. Vai parecer insano para os que ainda dormem. Mas o que está do outro lado é algo que ninguém pode te roubar. A experiência de ser verdadeiramente humano. A chance de carregar a própria chama divina sem pedir permissão. A chance de ser livre. E agora eu devolvo a pergunta para você. Está disposto a pagar o preço? Porque não existe liberdade sem renúncia. Não existe despertar sem perda. Mas também não existe vida sem coragem. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você a centelha já queima. Não deixe que ela se apague. Compartilhe este vídeo, espalhe essa mensagem. Desperte outros que também buscam a verdade. E se inscreva no canal, porque esta é apenas uma das muitas portas que vamos abrir juntos. O preço da liberdade é alto, mas viver com liberdade não tem preço.